Figuras brilhantes, luzes repentinas e eventos impossíveis que parecem desafiar qualquer explicação. Não saia daí, porque o último vídeo deste compilado, a escolha dos nossos inscritos, é de longe o mais perturbador. Ele mostra uma figura alada que, do nada, libera criaturas bizarras que avançam diretamente contra a câmera, deixando qualquer um que assiste sem dormir. Aparição de luz na igreja. Uma câmera captou um brilho que não parecia ter nenhuma fonte comum e que tomou uma forma bem familiar. No meio do silêncio da igreja, a luz começou a se moldar. Não era apenas um reflexo, ela formava claramente a figura de uma pessoa, movendo-se suavemente pelo espaço. A visão ficou ali por alguns instantes, pairando contra as paredes e depois desapareceu sem fazer um único barulho. Nada de movimentos bruscos, apenas um sumiço gradual. O que mais intrigou quem viu foi que o brilho não batia com a iluminação normal do lugar. Parecia algo que entrou brevemente em nossa realidade sem desarranjar nada em volta. Anjo da noite tempestuosa. Dois amigos estavam gravando o tempo, jogando conversa fora, quando a câmera pegou algo que não deveria estar ali. No meio de uma noite de chuva pesada, a câmera apontou para o céu e, do nada, uma forma tênue apareceu no enquadramento. Não era um pássaro, nem um drone, tinha contornos quase humanos. A figura parecia segurar o que lembrava um bastão e tinha leves contornos atrás dela que pareciam muito com asas. Ela pairava calmamente bem ali, logo acima dos fios de eletricidade. Para os amigos que estavam lá, não restou dúvida, eles tinham acabado de filmar um anjo em plena atividade. Abençoando o padre radiante. Um vídeo mostrava um padre, em pé com um grupo de pessoas, dando-lhes bênçãos. Em determinado momento, o padre começou a brilhar, uma luz suave o envolvendo completamente. O brilho tornou toda a cena surreal e as pessoas ao redor pararam, observando em silêncio. A luz permaneceu por alguns instantes antes de se dissipar, deixando o padre com sua aparência normal novamente. Mesmo depois que a luz desapareceu, a sensação de calma e estranheza persistiu, e todos pareciam ter notado que algo inumum havia acontecido durante o que começava como uma simples bênção. Relâmpagos revelam gigantes. Uma câmera filmava o entardecer da cidade quando uma tempestade começou a chegar. Em um clarão de relâmpago, uma forma humanoide gigante apareceu lá no alto. O bicho não se mexia, mesmo com os trovões estourando em volta. Foi um segundo de revelação antes do céu esconder o gigante de novo. Anjo do Apocalipse. Numa estrada deserta, alguém filmou uma mulher vestida todinha de branco parada sozinha. O que chocou a galera foi o sorriso leve e a calma dela, que muitos descreveram como algo angelical até demais para o lugar. O vídeo foi curto, mas a vibe era tão estranha que a internet não perdeu tempo e já batizou a moça de o Anjo do Apocalipse. Sabe aquela paz que dá medo? Pois é. Resgate milagroso na estrada. A noite estava tranquila, com o trânsito fluindo, quando um ciclista cruzou o caminho de um caminhão que vinha na direção oposta. O impacto era 100% certo, não tinha como desviar. Bem no segundo do impacto, um brilho intenso surgiu do nada. Uma figura humanoide se moveu na frente da bicicleta com uma velocidade surreal, criando um clarão que cegou a câmera por um instante. Quando a luz baixou, o ciclista estava ileso e o motorista do caminhão parou o veículo totalmente perdido, descendo para olhar em volta sem entender como não tinha passado por ninguém. Ninguém na internet conseguiu dar uma explicação lógica. A sensação é de que alguém ou algo apareceu no tempo exato para puxar o ciclista para fora do perigo. Aparição de anjo brilhante no céu. Uma aparição bizarra tomou conta do céu e deixou multidões paralisadas num momento que parece ter saído de um filme épico. Do nada, o trânsito e o movimento pararam. As pessoas simplesmente travaram nas calçadas, celulares na mão, tentando registrar o que estava surgindo sobre os prédios. Uma luz brilhante começou a se moldar lentamente, ficando cada vez mais definida e imensa sobre a cidade. Não era apenas um brilho aleatório, tinha uma estrutura
estrutura que impressionava. Durou pouco, apenas um breve instante, mas foi o suficiente para deixar todo mundo sem palavras. As nuvens se dissiparam, mas o registro ficou gravado na memória e nos prints de todo mundo. Descida do céu brilhante. Certa noite, na Índia, um grupo de pessoas que estava perto de um prédio percebeu algo inumano acontecendo no céu. Primeiro surgiu um longo traço brilhante, quase como uma linha de luz que descia lentamente. Um instante depois, uma figura tênue começou a descer pelo mesmo caminho. A luz ao redor pulsava suavemente, enquanto as cores mudavam conforme se movia. A forma em si não era muito nítida, mas a distância parecia estranhamente humana. Continuou a descer lentamente, com o traço de luz aparecendo primeiro e a figura surgindo em seguida. Algumas pessoas próximas compararam discretamente a cena à forma como os anjos às vezes são descritos descendo da terra. Anjo nuvem sentado. O que a câmera captou não foi só uma nuvem bonitinha, foi algo que muitos chamam de flagrante divino. De um primeiro ângulo, quem olhava via apenas uma figura super serena, parecendo estar de boa, relaxando sobre uma nuvem. Sabe aquele clima de domingo à tarde? Pois é, mas a mágica aconteceu quando a câmera mudou de posição. De outro ângulo, ficou claro que não era só uma pessoa sentada ali. A forma ganhou contornos que pareciam exatamente os de um anjo flutuando sobre o mundo. Ao assistir ao vídeo, a galera sentiu que aquilo não era um simples acúmulo de vapor. Tinha algo diferente na textura e na luz. Manifestação angelical na igreja. A cerimônia seguia tranquila, com todo mundo em silêncio, quando uma figura tênue começou a aparecer num canto da igreja. Não era um reflexo comum, tinha formas que lembravam muito um par de asas. Em poucos segundos, aquela luz suave aumentou de intensidade. Um brilho leve e cintilante começou a preencher o espaço ao redor, mudando totalmente a energia do lugar por alguns instantes. Depois de um tempo, a figura simplesmente desapareceu, deixando o canto vazio e calmo de novo. Foi um tchau luminoso que durou o tempo exato de ser notado. Todo mundo na sala ficou imóvel. Sabe aquele estado de "eu realmente vi isso"? A atmosfera voltou ao normal, mas a sensação de que algo extraordinário passou por ali ficou no ar. Figura do raio celestial. Em 14 de outubro de 2023, alguém apontou sua câmera para o céu em Israel e captou um momento estranho se formando acima das nuvens. Uma forma escura apareceu perto do topo de uma grande nuvem, enquanto um feixe de luz brilhante se estendia diretamente para baixo. Toda a cena parecia mágica. O contorno e o feixe de luz juntos faziam com que parecesse menos uma nuvem comum e mais algo que as pessoas costumam associar a um anjo. Milagre na igreja búlgara. O que começou como um culto normal acabou se tornando um evento que o mundo inteiro comentou. No meio da cerimônia, uma mulher começou a gritar desesperada. O que parecia confusão era, na verdade, um milagre. Ela era cega de nascença e, naquele segundo, começou a enxergar tudo. Algum tempo depois, um grupo de americanos foi até a mesma igreja e gravou o culto. Até aí, tudo bem. O choque veio só quando eles voltaram para os Estados Unidos e deram o play na gravação. No meio da congregação, em pé, aparecia uma figura que era simplesmente idêntica a Jesus. Não era parecido, era idêntico. A liderança da igreja revisou tudo e confirmou: aquele homem não estava lá fisicamente durante o culto. A câmera captou alguém que ninguém na sala conseguiu ver ao vivo. Figura da nuvem celestial. Um grupo de pessoas parou na estrada e captou o que pode ser um dos avistamentos de anjos mais nítidos de todos os tempos. Durante o dia, a galera notou uma formação bizarra. A nuvem se moldou em uma figura humana com asas gigantes, e o detalhe que bugou a cabeça de todos dava para ver até as penas. Parecia algo esculpido em luz pura, nada a ver com uma nuvem comum. Como se não bastasse o show diurno, a bizarrice continuou. No mesmo local, já à noite,
uma figura tênue e enorme apareceu subindo lentamente em direção às estrelas. A forma era claramente humana, mas com uma vibe totalmente de outro mundo. O tamanho era tão colossal que ninguém conseguia parar de comentar como algo daquele jeito estava simplesmente flutuando por ali. Misterioso ajudante de escada. Um homem estava passando pelo maior sufoco sozinho no telhado, até que a realidade resolveu dar uma ajudinha impossível. O cara estava lá no alto, sozinho, e na hora de descer a escada, o pé falhou. Ele escorregou e a escada começou a ir para o espaço. Era queda livre na certa. Do absoluto nada, um estranho apareceu e segurou a escada com toda a firmeza do mundo. Foi coisa de segundos. O cara conseguiu descer em segurança, graças a essa mãozinha inesperada. Assim que o pé tocou o chão e o susto passou, o homem olhou em volta e nada. O Salvador tinha sumido. Ele percebeu que nunca tinha visto aquela pessoa na vida e que não tinha como alguém ter chegado ali tão rápido. Movendo a estátua de Jesus. Durante uma missa que parecia super normal, a câmera captou um movimento que ninguém conseguiu explicar. O padre estava lá, em profunda oração, naquele clima de total respeito e silêncio. Tudo seguia o ritual, até que, do nada, a mão de uma estátua de Jesus começou a se mexer sozinha. Não foi um movimento brusco, mas foi o suficiente para quem estava assistindo e quem viu o vídeo depois olhar 2 vezes para acreditar. O mais louco é que não tinha ninguém perto da estátua. A câmera estava lá, parada, e registrou cada segundo do movimento. Assim que o vídeo caiu na rede, a galera começou a debater. Afinal, seria apenas uma coincidência absurda da natureza ou algo realmente extraordinário se manifestando diante dos olhos de quem quisesse ver? Figura encapuzada flutuante. Um homem captou uma cena que parece ter saído de um quadro renascentista, mas em plena vida real. Do nada, uma figura humanoide apareceu a flutuar bem acima de toda a gente. O mais louco, o seu manto movia-se calmamente, como se estivesse boiando em ondas invisíveis ao vento. Não era apenas uma forma, uma luz suave saía dali, elevando-se de forma super delicada. A vibe era tão anjo que ninguém conseguiu desviar o olhar. Quem estava por perto não entrou em pânico. A galera ficou apenas ali, parada, com aquela curiosidade mística de quem tenta processar o impossível. Pomba de aviso misteriosa. Um homem estava dirigindo na maior paz quando uma pomba resolveu dar um show particular bem na frente do para-brisa. Ele estava seguindo por uma estrada super tranquila à noite, quando do nada uma pomba cruzou a frente do carro. Foi tão perto que ele deu aquele pisão no freio e parou o carro por um instante para se recuperar do susto. Quando ele parou e olhou com calma para frente, o gelo na espinha foi imediato. A estrada simplesmente acabava ali. Não tinha sinalização, não tinha curva, era só uma encosta íngreme e um buraco enorme. Do banco do motorista, ele percebeu que se não tivesse parado por causa da ave, ele teria despencado direto. A pomba já tinha sumido no céu, mas o recado estava dado. Aparência de Mary Light. Em uma igreja, algo inesperado aconteceu perto da estátua de Jesus. Um brilho tênue surgiu logo abaixo dela, formando o que parecia ser a imagem de Maria. As pessoas começaram a pular e gritar, apontando para a luz surpresas. Alguns pensaram que poderia ser um reflexo, mas não havia nada por perto que pudesse causá-lo. O brilho durou pouco tempo antes de desaparecer, mas o momento deixou todos ao redor atônitos e comentando. Por um instante, a igreja ficou cheia de pessoas olhando para o local, ainda maravilhados com o que havia aparecido. Formação da nuvem de Jesus. Um homem estava filmando o horizonte quando se deparou com uma formação que o fez travar na hora. Lá no alto, as nuvens não estavam apenas bagunçadas, elas se moldaram em uma figura tênue, mas que todo mundo reconheceu de cara. Era a imagem de Jesus.
Quando o vídeo caiu na rede, a galera ficou em choque. A imagem era tão precisa que ia muito além de qualquer formação de nuvens comum que a gente costuma ver por aí. O mundo online parou para discutir. Afinal, seria apenas uma coincidência absurda da natureza ou algo realmente extraordinário se manifestando diante dos olhos de quem quisesse ver? Salvador das ruas que desaparecem. Um homem estava parado bem na beira da estrada, totalmente no mundo da lua e sem perceber que um veículo em alta velocidade vinha voando logo atrás dele. Do nada, um estranho surgiu na cena. Com um toque leve no ombro e um puxão certeiro, ele trouxe o homem um passo para trás exatamente no segundo em que o carro passou tirando tinta. O vídeo caiu na internet e a galera não parava de falar como o tempo foi perfeito. Se fosse meio segundo depois, o desfecho seria horrível. E aqui vem a parte mais bizarra. Assim que salvou o cara, o ajudante misterioso simplesmente se misturou à multidão e desapareceu antes que alguém pudesse dizer obrigado ou descobrir quem ele era. O sinal que ninguém esperava. Certa noite, uma mulher decidiu filmar o céu e notou um orbe brilhante pairando silenciosamente acima dele. Intrigada, ela falou baixinho com ele, quase em tom de brincadeira, até sussurrar o nome: Jesus. Você pode me ouvir? Você pode me ouvir? Jesus me ama. Ah, você sabe, Jesus. Foi nesse momento que o orbe estremeceu inesperadamente. Não se moveu, nem brilhou, apenas tremeu, quase como se estivesse reagindo. Ela ficou paralisada, quase sem respirar, enquanto a câmera continuava gravando. Quando as imagens começaram a circular, as pessoas debateram sobre o que poderia ser, mas todos concordaram em uma coisa: o momento teve um caráter inegavelmente espiritual. Anjo da guarda da fazenda. Um fazendeiro ficou em choque ao revisar as imagens de um pasto que deveria estar totalmente vazio. Uma das vacas estava lá, quietinha no campo, encarando o nada. Sabe quando o bicho trava olhando para um ponto invisível? Pois é, ela parecia estar vendo algo que a câmera ainda não tinha captado. Do nada, uma figura tênue e brilhante começou a se formar bem na frente da vaca. A forma era humana, mas com uma luz tão suave que parecia feita de seda. O mais incrível foi o gesto. A figura estendeu a mão delicadamente e pareceu dar um carinho, um pequeno tapinha na vaca, como se estivesse cumprimentando uma velha amiga. Depois desse momento de carinho, a luz simplesmente se apagou e a figura desapareceu na escuridão, deixando a vaca lá, tranquila, como se nada tivesse acontecido. Figura passando pelo hospital. Uma paciente estava lá, de boa na recuperação, quando começou a sentir que não estava exatamente sozinha no quarto. A curiosidade bateu forte e ela resolveu fazer uma varredura. Pegou o celular e gravou lentamente cada canto do quarto, tentando pegar no pulo o que quer que estivesse rolando ali. O choque veio depois, na hora de conferir as imagens. Uma figura tênue apareceu passando direto pela área da cama, flutuando pelo quarto como se fosse a coisa mais normal do mundo. O vídeo dividiu a internet. Muita gente jurou que era um anjo da guarda passando para trazer cura e calma. Mas teve uma galera que não curtiu a vibe, achando a cor da figura sinistra e a sensação do vídeo bem pesada. O mais louco é que na hora da gravação, a paciente não viu nada a olho nu. A figura estava lá, despercebida, até ser revelada pela lente. Sinais de alerta na cozinha. Um homem estava na cozinha, de boa no telefone, quando a realidade resolveu dar um aviso bem barulhento. No meio de um papo casual ao telefone, a torneira atrás dele começou a abrir e fechar sozinha. Logo depois, um ruído veio de uma prateleira próxima, como se algo tivesse sido empurrado.
Foi esse barulhinho que fez ele finalmente tirar o olho do telefone e olhar para o lado. Quando ele olhou para o fogão, o susto foi real. A chama estava muito mais alta do que deveria. Um perigo enorme de incêndio que ele nem tinha notado. A sequência de eventos foi tão estranha e perfeita que não restou dúvida. Parecia uma ajuda vinda do além para evitar que algo muito pior acontecesse antes que fosse tarde demais. Nuvens angelicais na praia. Um dia tranquilo na praia se transformou repentinamente em algo inesquecível. Famílias relaxavam na areia até que alguém apontou para o céu e o pânico se instalou. Nuvens imponentes haviam formado o desenho de uma cruz gigante com Jesus nela. Algumas pessoas ficaram paralisadas, outras sussurraram orações, incapazes de desviar o olhar. Quando as imagens foram publicadas online, os espectadores ficaram atônitos. Muitos disseram que se assemelhava a Jesus. Para alguns, o momento parecia um sinal poderoso, deixando todos se perguntando o que significava. Tempestade revela gigante. Durante uma chuva pesada à noite, a luz dos trovões acabou revelando algo que ninguém estava preparado para ver no céu. No meio da tempestade, um clarão iluminou brevemente uma forma humanoide gigante pairando nas alturas. Não era um avião, não era um drone, era algo muito maior. A figura parecia ter asas enormes, mas o mais bizarro é que ela não se mexia. Ficou ali, estática, por apenas alguns segundos antes que o céu escurecesse de novo e ela sumir completamente. Não tinha nada a ver com o formato das nuvens ao redor. Quando a imagem sumiu, ficou aquela sensação estranha de quietude no ar, como se o mundo tivesse segurado o fôlego por um instante. Asas entre as nuvens. Era um dia nublado e ele filmava o céu quando algo chamou a sua atenção. Entre as nuvens grisentas, uma figura com asas. A princípio, ele assumiu que fosse um pássaro, mas o movimento era diferente, a maneira como as asas batiam. Nenhum pássaro que ele conhecia se movia assim. Quanto mais ele observava, mais a forma se tornava impossível de ignorar. O contorno era surpreendentemente humano. Braços, ombros, uma silhueta que não deveria estar no céu. Ele não conseguiu desviar o olhar. Havia algo naquela figura, algo que separava aquele momento de tudo o que ele já tinha visto antes. E mesmo sem uma explicação, uma certeza foi tomando conta dele. Aquilo não pertencia àquele céu. Um anjo no quintal. Em setembro de 2020, uma família que se relaxava no quintal de sua casa notou algo inusual no céu. Eles pegaram a câmera e deram um zoom, revelando uma figura no céu. Parecia uma pessoa com asas. A figura moveu-se lentamente para cima, permanecendo visível por alguns instantes. Todos que observavam estavam em silêncio, absorvendo o que viam. A forma se destacava nitidamente contra o céu, e o movimento lento conferiu ao momento uma sensação estranha, porém calma, como se a figura simplesmente tivesse surgido ali sem motivo aparente. Figura voadora da torre. Esse vídeo, feito por um casal na Índia, vai te deixar zonzo. Eles estavam lá gravando um momento super fofo quando algo que definitivamente não era um pássaro roubou a cena no fundo. Enquanto o casal focava na diversão, uma figura humanoide apareceu do nada, voando bem ao lado de uma torre. Não parecia ter motor, nem hélice, nem nada. O bicho não só apareceu, como disparou para o outro lado com uma suavidade impressionante. Era rápido e fluido, como se estivesse planando num skate invisível no céu. Tão rápido quanto surgiu, a figura simplesmente evaporou no horizonte. Foi um oi e tchau que deixou todo mundo com aquela sensação de admiração silenciosa. O vídeo prova que enquanto a gente está aqui embaixo preocupado com o ângulo da selfie, tem coisas muito estranhas e invisíveis a olho nu acontecendo bem acima das nossas cabeças. A verdade pode estar escondida bem diante dos nossos olhos, esperando o próximo clarão para ser revelada. Deixe sua teoria nos comentários. Eu vou ler as mais bizarras e interessantes. Se você sentiu aquele arrepio ou ficou impressionado com esses flagrantes, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever para não perder os próximos
mistérios. Com isso, nos vemos na próxima.